Olá, tudo bem? Então, voltamos aqui novamente, dar continuidade no livro de Apocalipse 10, dando continuidade na sequência do último livro, do vídeo, né? Que nós vimos foi o de ontem. Bom, o tema, o livro. Que livro é esse que lemos aí no capítulo 10 do livro de Apocalipse, que tem o poder de adocicar a boca e amargar o estômago, né? Olha o que o anjo diz. Eu vou ler o verso aqui para você, mas antes eu convido você para que você compartilhe. Gente, compartilhe esse vídeo. Manda para os seus contatos, manda para sua lista, coloca no teu Face aí, envia para os seus amigos, que tem muita gente aí que gostaria de entender esse livro, o Apocalipse, e busca alguém e não encontra, né? Então você está tendo uma oportunidade de evangelizar. Então vamos lá, faz isso. Coloca o sininho, aí se inscreve, vai lá no sininho, ativa e também coloca o seu ok, né? Vamos voltando aqui. Para entender aqui essa questão do livrinho, eu vou ler só a parte quando ele toma do anjo o livro que o anjo entrega para ele. Diz assim, ó: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, comi esse livro e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Ixi. Bom, doce na boca, amargo no estômago. E no versículo 11, depois do amargo, ele diz assim: então o anjo me disse: é necessário que ainda você profetize a respeito de muitos povos, olha só, muitos povos, nações, línguas e reis. Que isso? Primeira ordem: pega o livro e come. Vai ser doce na tua boca, mas vai ser amargo no teu estômago. Segunda ordem: agora, depois do amargor, você agora precisa profetizar a respeito de todas as nações, povos, multidões, nações, línguas e reis. Vocês têm que profetizar. Você tem que sair por aí anunciando esse negócio. Mas anunciando o quê? Tá lembrado do amargor? Doce na boca, amargo no estômago? Então, eles tinham que profetizar alguma coisa depois desse momento aí. Então, a nossa parada, no vídeo anterior, nós demos uma paradinha onde? Onde nós estávamos? Nós estávamos no momento exato que o cristianismo chega ali, se não me engano, na quarta igreja, ele se separa. Por quê? Porque a igreja predominante da época, que só tinha ela, estava corrompida com o Estado, né? Corrompida com o Estado romano. Então ela começou a introduzir coisas dentro da igreja e agora os irmãozinhos, como disse Daniel, ficaram magoados e agora a igreja predominante começou a perseguir os irmãos que não estavam de acordo. Muito bem, nós paramos aí. Aí, quanto tempo Deus deu para essas coisas permanecerem do jeito que estavam? Bom, quando você vir aqui o Apocalipse 12, versículo 6, você vai ver algo interessante. Capítulo 12, versículo 1 diz assim: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso aqui representa o quê? O que significa mulher na Bíblia? Na Bíblia, mulher significa igreja. E como na Bíblia mulher é igreja, você vai entender o seguinte: bom, nós temos aqui uma igreja que veste o sol. O que significa sol? No Velho Testamento, no Primeiro Testamento, sol, aqui ele vem trazendo justiça. Ele diz bem assim: pois o Senhor é o Senhor é o sol da justiça, né? E diz que a mulher também tem a lua debaixo dos pés. O que significa a lua debaixo dos pés? E uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Coroa de 12 estrelas, os 12 apóstolos. A igreja apostólica. Lua. Olha que está nos pés da mulher. Os pés significa o passado.
sistema sacrificial. Sol, mulher veste o sol. Eu lhe faço uma pergunta. Quem é que dá luz à lua? O sol. No passado se matava cordeiro e pensando em Cristo que viria no futuro. Cristo é o Cordeiro de Deus. Então eles matavam o cordeiro, mas a fé dele não estava no cordeiro, mas sim no Messias que viria. Cristo é a realidade. O Cristo, Jesus Cristo na cruz, ele emite luz para o significado da matança de animais. Então, essa mulher, essa igreja, no versículo 6, diz o seguinte: e a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nela sustentasse durante 1260 dias. Bom, houve um momento da história que Deus teve que tirar essa mulher e levar ela para o deserto. Por que será? Por causa do que falei. Porque houve um momento que a igreja predominante, corrompida pelo Estado, agora começa a perseguir os irmãos. Lembra lá Daniel 7,25? Mudou os tempos, mudou a lei, perseguiu, magoou o Santo do Altíssimo e cuidou em mudar tempos e lei. E aí agora começa a matança de animais, de irmãos. Começa a perseguir e matar os irmãos da igreja. Então imediatamente Deus pega os fiéis, leva para o deserto e esconde ele lá. Quanto tempo? 1260 dias. O que significa dias? Biblicamente, profeticamente falando, Ezequiel diz que um dia equivale a um ano. Então nós temos 1260 anos. Então observa bem. A igreja ficaria escondida por 1260 anos. Irmãos, vamos analisar aqui. Se a igreja predominante que uniu ao Estado, ela virou a religião oficial do Estado e o Estado começou a implantar dentro dela doutrinas pagãs, né? Mudou a lei de Deus, tirou o sábado, colocou o domingo, tirou o mandamento que proíbe a adoração de ídolo, mudou o primeiro mandamento, mudou e dividiu o 10º. Os irmãos se enfureceram, não gostaram, foi perseguido, levou. Então, se Deus pega esse povo, leva para o deserto e esconde ele, e o que ficou é a igreja predominante, né? Então tem alguma coisa errada. O que ficou não tem nada a ver aí mais com Deus. Bom, e agora Deus tem uma igreja escondida. Quando foi que isso aconteceu? Historicamente, no ano 538, o papado derruba a última tribo que impedia o poder dos papas atuar em todo o mundo. Então o que é que acontece? A profecia disse que ele iria derrubar 3 chifres. Veja, vândalos, ostrogodos e hérodos. Roma derrubou e o papado começou a atuar. Se você contar 1260 anos em cima de 538, então você vai chegar a 1798. 1798. A igreja é escondida por 1260 anos e o poder dos papas atuando por 42 meses, que 42 vezes 30 dá 1260 dias, 1260 anos. Então nós vamos entender aqui. A igreja católica atuando por 1260 anos no poder e a igreja escondida por 1260 anos, certo? Beleza. Então o que aconteceu em 1798? Vai lá na história. Clica lá aí e procura assim, 1798, prisão do Papa Pio VI. No ano de 1798, o Papa Pio VI caiu. A França deu um golpe no papado e o Papa caiu, perdeu o poder. A Igreja Católica ficou aproximadamente 2 anos sem Papa, né? Cumprindo a profecia. Agora a igreja estava podendo voltar novamente, porque ela ia ficar escondida 1260 anos, e 1260 anos o papado iria ficar no poder. Então, nesse período que o Papa estaria no poder, a igreja estaria escondida. Só que o que aconteceu nesse período? Em 1517, surge a primeira igreja evangélica, que foi luteranos. Os luteranos aparecem no cenário. Aí eu lhe pergunto, bom, peraí, se a igreja de Deus estaria escondida por 1260 anos, como que em 1517 surge uma igreja evangélica? Tem alguma coisa errada ainda, não é? Logo em seguida, no ano de se não me engano, 1600 e alguma coisa,
surge a igreja batista, e aí vai surgindo as igrejas evangélicas. Isso aí é o que Apocalipse 17 fala, mas a gente vai estudar sobre isso. Também não poderia ser a igreja que foi para o deserto, porque diz que a igreja do Senhor iria ficar escondida no deserto por 1260 anos. Passaria o tempo do papado e depois a igreja começaria a se preparar para voltar, né? Então vamos lá. Aí, historicamente, biblicamente falando, o livro de Daniel, o Apocalipse é o livro e o livro de Daniel são dois livros que são gêmeos, né? Bom, vamos lá, vamos ver aí o que é que Daniel capítulo 12 nos diz aqui. Daniel 12, olha só que interessante. Daniel, lembre que o anjo deu ordem para João comer o livro. João estava representando o povo dessa época aí. Ó, capítulo 12, verso 11 diz assim: depois de um tempo que o sacrifício diário for tirado e posto à abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Peraí, Apocalipse 1260, Daniel 1290. Por que 1290? Porque tem 30 anos aí de diferente de Daniel. Vou explicar. Foi no ano 508 que a Igreja Católica começou a receber grandes poderes civis. Clovis ali trabalhou muito, né? Clovis, se não me engano, o rei da França, trabalhou muito para encher e foi enchendo, se tornou católico também. E a mãe dele, se não me engano, também era católica e ele começou a dar muitos poderes ao Papa e algumas coisas começam a ser colocado aí. Então, as coisas sagradas começou a ser colocada em abominação, né? E começou ali 508, 30 anos antes da perseguição. Então, no ano 508, se você pegar 508 e colocar junto ali, eu ainda vou fazer um gráfico ainda aqui que fica melhor de se entender, e coloca 508 em cima de 1290, você vai chegar ali em 1798, quando o papado caiu. Só que no versículo 12 ele diz assim, veja: bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. Primeira profecia, as coisas abomináveis, que seria implantado, passaria só 1290 dias. E aí caímos aí em 1798. Por quê? Porque o papado caiu. E depois diz que haveria de aparecer um povo feliz. Um povo feliz, bem-aventurado do que espera e chega até 1335 dias. Se você pega 1335 dias e coloca em cima de 508, você vai chegar em que ano? Você vai chegar a 1843. Aí onde está a chave do mistério. O que aconteceu em 1843? Em 1843, todas as denominações cristãs da época, junto com alguns, se não me engano, tinha um padre também, chamado Samuel alguma coisa, esse povo todo começaram a estudar o Apocalipse e Daniel. E dentre eles se destacou um homem chamado Guilherme Miller, da Igreja Batista. E aí começaram a estudar, e algo doce aconteceu naquele movimento. Qual? Cristo vai vir em 1843. Caramba, 22 de outubro de 1843. Aí o mundo foi iluminado com essa mensagem que Jesus vai voltar em 1843, e isso aí era aproximadamente 40, daqui a 3 anos Cristo vai voltar, e doce como mel, e não teve coisa melhor. E aí todo mundo começou a pregar, e o pior, 1843 chegou e nada de Jesus voltar. Voltaram novamente e começaram a fazer contas e mais coisas. Não, na verdade nós erramos aqui por uma questão de mês. É 1844, então sim, agora vai. 1844, 22 de 1844, Jesus vai voltar, que maravilha, glória a Deus. E aí o povo se animou e dessa vez vai. Todas as igrejas evangélicas, todas, batista, metodista, presbiteriana, anglicana, e aí vai. Todas elas pregando que Cristo iria voltar naquela época. 1844. Doce como mel, Jesus vai voltar, aleluia! Jesus não voltou, amargo feito fel. Uma grande decepção. Teve gente que se suicidou. Por quê? Se suicidaram por quê? Porque eles pegaram, se Jesus vai voltar, para que eu quero riqueza?
pegou a riqueza, vendeu tudo e investiu na obra e Cristo não voltou. Muita gente tirou a sua vida. Foi um desastre. Foi um desastre. Foi amargo. Cumprindo a profecia, doce na boca e amargo no estômago. Depois, eles disseram assim, olha, quer saber de uma? Esquece isso, a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém vem, ninguém sabe. Vamos deixar isso de lado, esqueça isso. Esqueça isso, porque isso não é de Deus. Isso não é de Deus porque a Bíblia diz que Jesus disse que nem o dia nem a hora ninguém sabe, somente o Pai. E aí eles entenderam que eles tinham caído ali numa decepção. Doce porque Jesus viria, amargo porque Jesus não voltou. Nós terminamos aqui. Amanhã a gente continua e a gente vai ver o que foi que aconteceu depois desse momento do doce e o amargo. Depois do amargo, por que ele disse, agora sim vocês vão pregar sobre todas as nações, língua, povo. O que aconteceu para que vinha essa segunda ordem, para eles pregarem a todas as nações? Amanhã a gente se vê. Deus abençoe, um beijinho aí no seu coração e fica aí ansioso, porque amanhã a gente volta com muita força.